Graça e paz. Em continuação ao nosso preparo para se tornar membro da Igreja Metodista, estarei aqui terminando essa fase falando sobre os direitos e deveres de um membro da Igreja Metodista. A proposta desse estudo é apresentar o processo de admissão do novo membro, bem como os seus direitos e deveres. O intuito é mostrar o caminho no qual ele ou ela é submetido ou submetida dentro das normas da Igreja Metodista, dando clareza sobre as implicações que estão sobre ele. A Igreja Metodista possui, dentre as suas vários documentos, os cânones, onde são encontrados a legislação da Igreja, que conduzem sua organização, sendo o norteador de suas ações. O estudo a seguir é uma cópia desse documento. Os cânones podem ser baixados no site da Igreja Metodista, site metodista.org.com.br. Admissão do novo membro da Igreja Metodista. A Igreja Metodista é rígida em seus princípios e é regida por princípios coletados, reunidos em um documento que recebe a designação de cânones. Esse volume é um compêndio onde são relacionadas doutrinas e normas que a igreja deve seguir para seu bom funcionamento. Dentro dessas regras estabelecidas por concílios gerais ao longo da história da igreja, existem alguns artigos que dizem respeito especialmente aos deveres e direitos dos membros da igreja. São eles: da admissão e recepção. Constituem requisito para a admissão de membro leigo. Primeira coisa, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Esse é o primeiro requisito da pessoa se tornar membro da Igreja Metodista. Segundo, arrepender-se dos seus pecados e ter disposição de viver uma vida nova, de acordo com o ensino dos evangelhos. Terceiro, aceitar os elementos básicos da Igreja Metodista. Comprometer-se a viver a mordomia cristã. O que quer dizer isso? É tudo que Deus tem colocado à nossa disposição, todas as coisas que Deus tem nos concedido, a gente realmente transformar isso em missão na igreja. Tudo que temos, quer dizer com isso, nosso dízimo, a nossa vida, o nosso tempo, tudo que Deus tem nos dado, nós chamamos isso de mordomia, usar para o trabalho do Senhor. Prometeu observar os preceitos do Evangelho e sujeitar-se às leis da Igreja Metodista. Ser batizado ou batizada, ou se foi feito na infância, confirmar o pacto batismal. Parágrafo 1º. A impossibilidade de regularização de estado civil não impede a admissão de membro da Igreja Metodista. Parágrafo 2º. Pessoas vinculadas à maçonaria e às sociedades secretas devem renunciar esse vínculo antes de professarem a sua fé e serem batizadas para filiarem-se à Igreja Metodista. Dos direitos e deveres. Os deveres dos membros leigos da Igreja Metodista são testemunhar Jesus Cristo ao próximo com os seus dons. Segundo, participar dos cultos públicos, da escola dominical e demais serviços da Igreja Metodista. Terceiro, contribuir regularmente com dízimos e ofertas para a manutenção da missão de Deus por meio dos ministérios da Igreja Metodista. Pautar seus atos pelos princípios do Evangelho e pelas doutrinas e costumes da Igreja Metodista. Sujeitar-se a exortações pastorais. Esforçar-se para iniciar trabalho metodista
onde o mesmo não existe. Quer dizer isso, que você vai mudar para um lugar onde não tem nenhum trabalho relacionado à igreja metodista, iniciar uma célula na sua casa, alguma coisa na sua casa. Sétimo, reconhecer o seu chamamento como ministro ou ministra de Deus para diversas áreas da missão. Exercer seus dons, participando dos ministérios e serviços da igreja metodista e da comunidade. Submeter-se à disciplina eclesiástica da igreja metodista. Os direitos do membro da igreja metodista. É direito da pessoa participar do sacramento da ceia do Senhor e receber da igreja os demais meios da graça de Deus. A ceia para nós, batismo, tudo que a igreja oferece são meios pela qual a graça de Deus chega até nós. Pedir o sacramento de batismo para os seus filhos e filhas e serem instruídos sobre esses sacramentos. Receber a bênção sobre o seu casamento, segundo o ritual da igreja metodista, depois de ser preparado ou preparada. Participar de cursos de formação cristã, segundo a orientação da igreja metodista. Votar e ser votado para ocupar cargos eletivos na igreja metodista, respeitando os dispositivos canônicos. Desde o momento que você se torna membro da igreja metodista, você tem direito a participar de qualquer ministério da igreja. Você pode ser tesoureiro também da igreja, secretário da igreja, qualquer outro cargo que tem na igreja você pode ocupar, tanto na igreja local, como na área regional, como na área geral da igreja metodista. Receber assistência pastoral é um direito seu, meu amado irmão, minha amada irmã, receber assistência pastoral. Transferir-se para outra igreja é um direito seu. Amanhã depois, você mudar para uma outra cidade qualquer do nosso país, qualquer parte do mundo, você ser transferido para a igreja metodista. Apresentar queixa no casos e na forma prevista nos cânones. Você vê alguma coisa errada na igreja, é um direito seu. Apresentar queixa. Isso é uma coisa importante, é um direito seu também. Apelar para a instância superior em grau de recurso, respeitar os dispositivos canônicos. Se aconteceu alguma injustiça com você na igreja local, é um direito seu recorrer à área regional, à área geral, sobre os seus direitos. Isso é canônico da igreja metodista. Do desligamento. A pessoa desligada da igreja metodista, e por isso perde seus direitos de membro da igreja, quando ela solicita por escrito esse desligamento. A pessoa, em qualquer momento, ela pode pedir o desligamento dela da igreja metodista, no direito da pessoa, certo? E a pessoa também pode, a qualquer momento, pedir transferência dela para outra igreja metodista ou qualquer outra igreja evangélica. Isso é uma coisa também importante na nossa igreja. Agora, na igreja metodista, nós temos sim costumes e tradições. A igreja metodista. Como fez John Wesley no seu tempo, seu pronunciamento em documento que chamou Regras Gerais, Código de Conduta Cristã, para as pessoas que o procuraram em busca de conforto espiritual, no desejo da salvação e santidade. Assim, a igreja metodista, adaptando a cada época a sua linguagem, conserva os mesmos princípios, os quais recomenda a todos os seus membros como prática de vida, a saber, primeiro, isso é para nós nunca praticar o mal, não praticar o mal. Segundo, zelosamente praticar o bem. Terceiro, atender às ordenanças de Deus. Fundamentado nesses três princípios, não praticar o mal, zelosamente praticar o bem, atender às ordenanças de Deus, fundamentar nesses princípios, a igreja confia que os metodistas preservem a sua tradição e continuem a ser reconhecidos como pessoas de vida regrada. Os metodistas são, primeiro, moderados nos divertimentos.
modestos no trajar, abstêmios do álcool como bebida, empenhados no combate aos vícios, observadores do dia do Senhor, que é o domingo, especialmente dedicado ao culto público, ao cultivo espiritual pelo estudo da Bíblia e ao descanso físico, observadores dos preceitos da igreja e dos meios de graça que ela oferece, participando dos ofícios divinos e da ceia do Senhor. Outra coisa importante nos nossos costumes: todo metodista é praticante do jejum e da oração individual e também em família. Outra marca do metodista: honestos no negócio, fraternais nas relações de uns com os outros, tolerantes e respeitadores das ideias e opiniões alheias. Joés diz o seguinte, que nas coisas essenciais temos que ter unidade. O que é essencial isso? Né? A gente crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Crê na Bíblia como regra de fé. Isso são coisas essenciais. Certo? Nas coisas secundárias, diz Joés, não pode pensar diferente. Agora, em tudo, diz João Wesley, temos que ter amor. Então, temos que ter fraternais nas relações de uns para com os outros e tolerantes e respeitadores das ideias e opiniões alheias. Frase que o Wesley copiou de Agostinho, certo? Pensar e deixar pensar. Essa é uma frase que marcou a vida de João Wesley. Outra marca do metodista: praticantes de boas obras, benfeitores dos necessitados, defensores dos oprimidos, promotores da instrução secular e religiosa. Isso realmente é uma outra marca do metodista. E também é operoso na obra de evangelização. Nós evangélicos, posso dizer isso, todas as igrejas evangélicas, nós só temos 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor, nos diz João Wesley, que iniciou o movimento metodista, é um dever de todos os cristãos, de todas as cristãs. E isso deve ser feito tão frequentemente quanto puderem. Wesley não admitia nenhum metodista não participar da ceia do Senhor. A ceia não pode tornar-se um fim em si mesma, separada do corpo, desligada de Cristo. O simples ato de comer o pão e beber o vinho para nada aproveita, pois ele perder o seu verdadeiro significado e sentido. O pão e o vinho são recebidos em memória da preciosa morte e gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. Como nossos corpos são fortalecidos pelo pão e pelo vinho, assim nossas almas o são pelos símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Nós metodistas, segundo Wesley, não temos nenhuma dúvida em aceitar a presença, presta atenção que a presença real de Cristo nos sacramentos. Cristo não vem por intermédio do pão e do vinho, ele vem através do Espírito Santo. Ele está realmente presente no pão e no vinho. Nós não acreditamos em transubstanciação. Nós acreditamos em presença real espiritual de Cristo no pão e no vinho. Amém? O convite à participação no sacramento da ceia é estendido a todo aquele que verdadeiramente se arrepende do pecado, não aquele ou aquela que é membro desta ou daquela denominação em particular. Quer dizer com isso, certo? Nós convidamos a todas as pessoas, certo? Que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a participar conosco da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Para nós, a mesa não é da igreja metodista, a mesa é de Jesus.
Então, todo cristão são convidados a participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um momento profundamente amplo, fraterno e de comunhão. Ela aproxima a todos e a todas igualmente de Cristo e uns dos outros. É um momento de comunhão entre a gente com Deus, com Cristo e com as pessoas do nosso lado. É um momento de profunda igualdade, unidade, comunhão e espiritualidade. A ceia do Senhor deve ser precedida de um momento de profundo arrependimento e de contrição, seguido de confissão de pecados. Deve ter um momento específico do culto para realizar a ceia. O Novo Testamento conta em diversos lugares que Jesus, após ter ressuscitado, se fez conhecido aos discípulos no partir do pão. A ceia do Senhor historicamente relembra a noite memorável, quando Jesus Cristo, celebrando a Páscoa na companhia dos 12 discípulos, pouco antes da sua morte, a instituiu como um monumento perpétuo de fé e de esperança para a sua obra redentora. Participar da mesa do Senhor é partilhar o amor de Deus. Diante da mesa do Senhor, somos todos iguais. Não existe ninguém maior ou menor na mesa do Senhor. Todos nós somos iguais. Crianças, adultos, adolescentes, não importa. Somos todos iguais na mesa do Senhor. Nós, como igreja, nós celebramos e damos ceia para nossas crianças. Para nós, a criança como herdeira do reino de Deus, como sinal do reino de Deus, como disse o próprio Jesus Cristo, deve participar da ceia do Senhor, preferencialmente junto com seus pais, outros familiares, membros da igreja, ou acompanhadas por pessoas responsáveis, depois de terem sido orientadas pelos mesmos sobre a relevância da celebração e o seu significado. Para nós, a criança, como sinal do reino de Deus, ela tem direito de se participar de tudo do reino de Deus, de tudo que Jesus deixou para nós. A ceia do Senhor é uma refeição comunitária, meu irmão, minha irmã, que celebra uma aliança com Deus. Você deixaria uma criança sem comer até que ela pudesse compreender a importância do alimento para a sua vida? Não, claro que não. Ela não sabe distinguir carboidrato de proteína, mas intui que o alimento é vital para a sua sobrevivência, e mais ainda, ela pode sentir que esse alimento está sendo oferecido com amor. Com o passar do tempo, ela aprenderá sobre a importância de cada nutriente. Contudo, a primeira lição ela já aprendeu. A criança é alimentada porque seus pais e responsáveis a amam. Ao redor da mesa do Senhor, a criança também se sente acolhida pela comunidade de fé. No exemplo de Cristo que deu sua vida e no exemplo da comunidade com quem ela compartilha o pão, a criança aprende o significado do amor, de ser amada desde neném. Antes que compreendam o significado, as crianças aprendem pela vivência. Antes de aprender o significado, aprende o que é amor. Aprende a falar ouvindo os pais falando. Aprende gestos vendo como os adultos gesticulam. Aprendem o que é comunhão pelo testemunho da igreja. O pastor metodista norte-americano Zachary Beasley, no texto Preparando as Crianças para a Comunhão, nos diz: por menor que seja a criança e por menor que seja sua capacidade de compreensão, o pastor ou pastora, o responsável deve afirmar à criança, quando ela for participar da mesa do Senhor, que você está participando da ceia do Senhor, que Deus ama muito você. Deus ama muito você, criança, e ama muito a sua família. Então isso é muito importante, irmão e irmã, quando nós
oferecemos a Santa Ceia à criança. Outra coisa, gente, o segundo sacramento para nós, as igrejas evangélicas só tem dois sacramentos, que é a Santa Ceia e o batismo, que é o batismo. A prática do batismo é testemunhada por toda a literatura do Novo Testamento. Embora Jesus não tenha batizado, o batismo cristão não é, desde seus primórdios, um autobatismo, mas é realizado por alguém que o administra. O que é decisivo no batismo é em que nome a pessoa está sendo batizada. O batismo cristão só se recebe uma vez. É um evento irrepetível e é feito em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 38, Atos 8, versículo 16. A atitude de rebatizar pessoas é errada e antibíblica. Quanto ao rito do batismo, o Novo Testamento não transmite nenhuma ordem a ser observada. Apenas testemunha-se o que Deus fez pelo batismo àquele que é batizado. No batismo cristão, a pessoa é passiva no seu ato, ou seja, recebe o batismo e também o perdão dos pecados. Ela é a purificação dos pecados anteriores. Melhor, ele é a purificação dos pecados anteriores. Para nós, o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Também tem grande ligação com a comunidade. Logo, não havia batismo para as pessoas viverem isoladas. O batismo só tem sentido em comunidade. Elas desejavam o batismo porque queriam estar juntas, unidas, lutando pelos mesmos ideais, na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações, como diz Atos 2, 42 a 47. Formas de batismo. A única certeza que se tem é de que Jesus determinou se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 a 20. João 3, versículo 5. Atos 8, 36, 38. Atos 10, 47, 48. E que esse batismo era feito com água. Pelos textos aqui indicados, note-se que o batismo era feito também simplesmente em nome de Jesus. Atos 10, 48. Nada mais há para se estabelecer, nem que haja necessidade de muita ou de pouca água, nem que a água tem que ser tratada de maneira especial. Precisamos ser claro em nossa mente, a água, presta atenção, meu irmão, a água é símbolo. E a forma usada em nome de não é mágica, só possuindo valor na medida em que se assume a posição de discípulo em relação ao Senhor dos Senhores, ao Deus Trino, Autor, Senhor e sustentador da vida verdadeira e eterna. Existe o que batismo em imersão, ou por efusão, derramamento. A Igreja Metodista recomenda-se que a gente possa praticar, certo? Aspersão, por prioridade, ou quando a pessoa escolhe, pode ser um dos outros dois tipos, derramamento ou também imersão. Podemos ver vários exemplos na Bíblia, onde existem vários tipos de exemplos de batismo na Bíblia, certo? Por exemplo, Paulo foi batizado dentro de casa, simplesmente ficando em pé, Atos 16, 25, 33. O carcereiro em serviço não poderia deixar seu posto e levar 2 prisioneiros fora da cidade para receber o batismo. Foi batizado dentro da casa dele, na penitenciária. Foram batizados, provavelmente com pouca água. Textos como Números 19, 4 a 13, 18, 21, Levítico 14, 17, Ezequiel 36, 25, Hebreus 9, 18, mostram a água usada simbolicamente para a cerimônia de purificação e usada por aspersão. Existem 3 formas tradicionais de batismo, como já falamos. Com aspersão, existe derramamento, existe imersão. Aspersão, aspergir água, derramar água, né? Imersão, emergir a pessoa dentro de um local onde exista bastante água. Segundo os cânones da Igreja Metodista,
pratica comumente a expressão e reconhece como igualmente válido o batismo por derramamento e por imersão. Amém? A igreja metodista, nós batizamos nossas crianças. Alguns afirmam que crianças não podem receber esse sacramento porque não creem. Mas, às vezes, inúmeras provas na Bíblia lhes asseguram o direito no reino dos céus, que uma criancinha ao morrer não será lançada no inferno. Das tais de Jesus Cristo é o reino dos céus, Mateus 19, 14. Os contrários a esse procedimento afirmam que a criança não crê, então não pode ser batizada, usando Marcos 16, 16. Não podemos usar nenhum versículo isolado para afirmarmos assim. Vamos ter que deixar os bebês morrerem de fome, que a mesma Bíblia diz que aquele que não trabalha não come. Brincadeira, né, gente? Em 2 Tessalonicenses 3,10. Assim que funciona? A circuncisão era aplicada no 8º dia. Todas as religiões do mundo têm seu ato de iniciação, o seu rito de iniciação. O judaísmo era a circuncisão que é aplicada no 8º dia. Atos 2,39, certo? Diz o seguinte: a herança é para nós e nossos filhos. Também o batismo. Vários outros textos mostram famílias inteiras sendo batizadas. Atos 10, 47, 48. Atos 16, versículo 15. 1 Coríntios 1, 16. Será que nenhuma dessas casas havia criança? Claro que sim. Criança era a bênção de Deus. Não ter criança, é verdade, era uma tristeza em Israel. Nós temos várias formas de receber as pessoas como membros da nossa igreja. O que mais usamos é profissão de fé e batismo. A palavra profissão, neste caso, significa o ato, o efeito de professar, reconhecer publicamente, abraçar a doutrina ou fé. Nesse ato diante da igreja, o candidato ou candidata a membro professa sua fé, declarando-a de voz viva. São feitas algumas perguntas que abrangem a doutrina cristã para que a sua fé possa ser testemunhada pelas presentes. No ato da pública profissão de fé, realiza-se o batismo. Então, quando a pessoa faz a profissão de fé, a primeira pergunta que fazemos é: você aceitou ou aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Está firmado nessa fé? Isso para nós é fundamental. Se a pessoa diz sim, ela tem direito ao batismo. Existem outras formas que nós recebemos pessoas como membro da igreja, né? Confirmação do pacto batismal para aquela criança que foi batizada na infância, assunção de votos, a pessoa que veio de uma outra igreja evangélica que realmente se torna membro da igreja metodista, então ele assume assim os votos de membro da igreja metodista, dizendo que aceita as doutrinas, os costumes da igreja metodista. Nós metodistas, nós evangélicos, ensinamos a importância dos dízimos e das ofertas na vida da pessoa. O dízimo e as ofertas foram instituídos por Deus desde o princípio e para todos os tempos. Em Gênesis 4, 1, 3, 14, 20, 28, 22, vemos que Deus havia inserido no coração humano o dízimos e as ofertas, certo? Abel e Caim tem uma história lá bem no início, né? Eles ofertar a Deus e o fizeram. Abraão entregou a Deus o dízimo de tudo que ele tinha. Jacó voltou a Deus, entregou o dízimo de tudo o que Deus lhe desse. Assim, os dízimos e as ofertas são desde o princípio, irão até a consumação dos séculos. Antes da lei já existiu o dízimo. Período de Adão, por exemplo, Moisés é antes da lei. Durante a lei, por determinação de Deus, período de Moisés até Cristo. E também no tempo da graça, nós vivemos no tempo da graça. Período desde o Cristo até o fim dos séculos. Mateus 23, 23, Lucas 18, 22, 18, 12. Então, gente, o dízimo, algo que Deus deixou para nós até a volta do Senhor.
Que Deus possa te abençoar, te guardar e te fortalecer. Que você possa se tornar um membro exemplar na Igreja Metodista, do testemunho e vida cristã. Amém?